racismo comportamental, ele existe, ele é intrínseco, entendeu? Ele não é uma coisa explícita, alguns são sim. E ele acontece todos os dias, entendeu? Não é só nas redes sociais, sendo preconceituoso com a filha de algum artista famoso. É todo dia, entendeu? Eu fiz faculdade de medicina. Das 100 pessoas que tinha na minha turma, eu era a única negra. Ah, que legal, parabéns pra você. Ótimo. Eu era bolsista, porque como eu falei, eu não tinha dinheiro pra fazer balé, quem dirá pra pagar uma faculdade de medicina particular. Então eu fui lá e consegui minha bolsa. E aí eu fui obrigada a ouvir que os alunos bolsistas não iam conseguir concluir a faculdade, não iam conseguir acompanhar o curso. Eu ouvi que os alunos bolsistas se vestiam de forma diferente que os alunos não bolsistas. Aí você vai dizer, então só você... Eles não estavam falando dos alunos negros, que era só você. Eles estavam falando de todos os bolsistas. E realmente, tinha mais 5 bolsistas e os outros 5 não eram negros. Porém, em uma aula da faculdade, eu tive que ouvir, imagine eu numa sala com 10 pessoas, e aí eu tive que ouvir um professor conceituado, um professor que escreveu livro, um professor de ginecologia e obstetrícia, dizendo que, na opinião dele, os negros deveriam se dedicar ao esporte, porque a nossa musculatura é muito melhor, a nossa força de explosão é muito melhor, e que a parte intelectual, a parte científica, a parte de inteligência deveria ficar com os brancos. E aí como é que a pessoa age, estudante de medicina numa sala com mais 10 pessoas, diante de um professor que até livro escreveu e com uma opinião dessa? Entendeu? É esse tipo de racismo comportamental que eu tô falando. Eu fui obrigada a colocar na minha cabeça que ele já era muito idoso e talvez ele não conseguiu se atualizar e mudar a opinião dele sobre esse assunto, que ele viveu lá no século passado, entendeu? E assim, todos os dias, como eu disse, eu sou médica e me especializei em anestesia. E dentro de uma equipe, o hospital trabalha com equipes multidisciplinares. Dentro da equipe tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, cirurgiões, anestesistas, instrumentadores. Se você pegar 10 mulheres, sendo 9 brancas e eu, que sou negra, e colocar dentro de uma sala de cirurgia no hospital e perguntar quem é a médica anestesista? Ninguém. Eu falo isso com propriedade. Ninguém, nem mesmo o paciente, vai dizer que a médica anestesista sou eu. Ah, você tá mentindo, Thelma, para, chega, não olho mais seu canal, eu vou embora, não vou mais assistir, você tá mentindo. Não, eu não tô mentindo. Uma vez eu tinha entubado uma pessoa, colocado o tubo lá na boca para a pessoa poder respirar durante a cirurgia. Eu tinha entubado uma pessoa. A intubação é um ato exclusivamente médico. Uma pessoa chegou para mim e pediu para que eu abrisse os materiais da cirurgia para ela. Ou seja, ela me deu outra função. E aí eu falei para ela, eu sou a anestesista da sala, eu tenho que ficar aqui cuidando do paciente. Ah, me desculpe, eu nem percebi. Como você não percebeu? Eu estou aqui dando assistência para o paciente. Entendeu? Agora você pega essas mesmas 10 mulheres e coloca elas lá na 25 de março, onde eu frequento de vez em quando, todo mundo frequenta, todo mundo adora, super famoso aqui em São Paulo. 10 mulheres, 9 brancas e eu lá de novo. E aí, coloca dentro de qualquer loja. Eu já fui em um mesmo dia 5 vezes confundida com uma vendedora. Super mérito, não desmerecendo nenhuma vendedora, mas todas as vendedoras da loja estavam lá desempenhando muito bem o papel delas e todas uniformizadas. Logicamente a minha roupa não tinha nada a ver com o uniforme delas, mas de várias mulheres que tinha na loja, porque que eu tinha que ser a vendedora. Eu era a primeira opção das pessoas quando elas precisavam de auxílio na compra delas e eu estava fazendo a compra tanto quanto elas. Entendeu? Então são essas pequenas atitudes no nosso dia a dia que vai incomodando e que vai trazendo a necessidade de falar, ei, peraí, entendeu? Ah, existe mesmo a necessidade de ter um dia da consciência negra?
Existe mesmo a necessidade de ter um dia nacional do samba? Entendeu? São nesses pequenos atos e também nos mais radicais, entendeu? Um exemplo que eu posso citar, que pra mim assim foi o pior de todos, foi um dia que eu estava no metrô aqui de São Paulo e passou uma pessoa na minha frente falando em alto e bom tom para todo mundo ouvir que os negros e os nordestinos eram a podridão desse país. Como é que você se sente ouvindo uma pessoa passando na sua frente e falando isso em alto e bom tom? O que é que eu fiz? Fui lá com toda a educação que os meus pais me deram, bati no ombro do sujeito e falei: escuta, você tem noção do que você está falando? Você tem noção de que você pode ser preso por isso, que racismo é crime? Você sabe como que a pessoa reagiu? Querendo me bater. A pessoa, o homem, era um homem 3 vezes maior que eu, ele quis me agredir porque eu fui dizer que ele, se ele é racista, ele guarda essa informação pra ele. Não saia por aí falando em alto e bom tom e ofendendo as pessoas. Ele quis me bater. Só não conseguiu bater porque tava lotado de gente que acabou me defendendo. Entendeu? Então, lógico, esse é um louco, um psicopata, entendeu? Um sociopata, assim como essa mulher que se diz socialite é louca. Na verdade, ela precisa de ajuda psiquiátrica. Mas existe esse tipo de atitude que a gente vive todos os dias. Busque a sua oportunidade, crie a sua oportunidade. Ah, eu não tenho dinheiro para estudar, vai atrás, arruma um emprego. Fechou a porta, abre uma janela. A janela tá alta, arruma um banco e pula. Faz alguma coisa. Porque só no dia que você tiver no mesmo patamar, só no dia que você estiver atingindo o seu objetivo, só no dia que você tiver se realizado pessoalmente, profissionalmente, como pessoa, nesse dia você vai sentir menos racismo, entendeu? Nesse dia o racismo não vai deixar de existir. Existem as pessoas racistas, elas têm a ideologia dentro delas e eu não vou mudar a cabeça de ninguém, nem eu nem você, entendeu? Mas essa pessoa guarda esse tipo de ideologia nojenta pra ela. E a gente mostra que a gente é igual a todo mundo através da educação, através das nossas conquistas, através das nossas vitórias. Eu trabalho numa equipe com mais 7 homens brancos. Você acha que hoje em dia algum deles me trata diferente pelo fato de ser mulher? Não. Pelo fato de ser negra? Não, eles nem enxergam isso. Mas por quê? Porque eu tô no mesmo patamar que eles. Entendeu? Tudo que eles sabem fazer eu também sei. Então qual o motivo para a desigualdade? Qual o motivo para me humilhar? Qual o motivo para me rebaixar? Entendeu? Mas ainda assim eu passo por situações como a que eu descrevi para vocês. De nunca ser eu a médica que vai anestesiar a pessoa. Mais fácil me confundir com a faxineira do centro cirúrgico, que desempenha assim um trabalho digno. Eu não estou menosprezando o fato de ser faxineira. Se não tiver uma faxineira para ir lá trabalhar, limpar, não pode ter a cirurgia. Mas por que que sempre eu tenho que ser tudo menos a anestesista da cirurgia? Então é isso, gente. Assim, o objetivo não é ter uma guerra brancos contra negros. A gente tá em outros tempos, a gente tem que ter mente aberta. E é o que eu falei, foca nas crianças. Ninguém nasce racista, as pessoas aprendem com o ser humano esse monte de ideologia errada. E julguem menos as pessoas, se coloquem no lugar das pessoas e não subestime quando uma pessoa contar que foi vítima de racismo.